Ageu declarou: vocês estão tristes, porque esta casa reformada em nada se compara ao templo de Salomão? Mas a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela vai pisar o desejado de todas as nações. E vindo à plenitude dos tempos, Jesus veio. E em Mateus 24:1, quando ele entra no templo, se cumpre a promessa de Ageu. E desde o nascimento, o diabo tentou matar a Cristo. Através de Herodes, mandou que as crianças fossem assassinadas. Não deu certo. Deus preservou a vida do Filho de Deus, do seu Filho. Na cruz, o diabo achou que havia se tornado vitorioso. E quando Cristo foi colocado no sepulcro na sexta-feira, os demônios se apinharam em torno da sepultura dele. E era a intenção de Satanás que Jesus nunca mais saísse daquele sepulcro. Mas você conhece a história. Um poderoso anjo veio do céu, removeu a pedra e então disse: filho, teu pai te chama. E Cristo, pelo poder que havia nele, se ressuscitou. E quando Cristo vence a morte, ele vence Satanás, e ele agora pode estender a vida eterna para todas as pessoas que o aceitarem como Salvador. Agora, uma vez que Satanás não conseguiu destruir a Cristo, nem mantê-lo na sepultura, o ódio dele se volta contra a igreja de Cristo. É o que vai dizer Apocalipse 12 verso 6. Depois 12, 17. O diabo irou-se contra os seguidores de Cristo. E logo no ano 67, 2 baluartes da igreja cristã primitiva, Pedro e Paulo, são mortos por ordem de Nero. No ano 70, Jerusalém foi destruída. E do ano 72 até o ano 80, os judeus escravizados na destruição de Jerusalém foram forçados a construir o Coliseu Romano. E quando o Coliseu foi inaugurado, morreram 10.000 animais selvagens e 5.000 cristãos nos meses de festa inaugurando o Coliseu. Até hoje o Coliseu permanece como um símbolo de milhares que ali depuseram suas vidas por amor a Cristo. Mas Apocalipse 12 diz que esta perseguição à mulher duraria 1260 anos. E nesses 1260 anos, o diabo perseguiu aos que buscavam ser leais à palavra de Deus. Podemos mencionar entre eles os valdenses, os albigenses, os huguenotes, um povo pacífico que buscava seguir a vontade de Deus e sua palavra. Foram perseguidos e mortos. No século XII, o diabo estabeleceu, quem sabe, o seu pior estratagema, o Tribunal do Santo Ofício. E nesse tribunal, as pessoas eram declaradas hereges pelo simples fato de não aceitarem a autoridade da igreja romana e por desejarem manterem-se leais à palavra de Deus. Existem historiadores que afirmam que nesses 12 séculos morreram cerca de 150 milhões de cristãos. O diabo perseguindo todo aquele que amava a Bíblia e ao Senhor Jesus. O grande conflito se intensificou na história. Cristo mesmo declarou que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E o que trouxe a abreviação, as perseguições da Idade Média, foi o movimento da Reforma Protestante. Mas antes que a Reforma chegasse, aí nesse mesmo prédio, na cidade de Constança, na Alemanha, foram condenados à fogueira John Hus e Jerônimo de Praga. E quando chegamos na Reforma Protestante, o maior expoente desse movimento, Lutero, também foi severamente provado.
E Lutero foi chamado ao Worms para defender a sua visão. E a igreja romana queria que ele renunciasse àquilo que ele ensinava em seus livros. E lá em Worms, a igreja intencionava matá-lo. Mas por ajuda, ou com a ajuda de Frederico, o sábio da Saxônia, Lutero foi sequestrado e levado para um castelo, onde ele passou 10 meses em segurança. Aí está o castelo de Wartburg. E esse Frederico sábio era apaixonado com a causa de Lutero. E ele disse para os seus soldados: eles vão matar Lutero, para que não matem, vocês o sequestrem e coloquem ele nos meus domínios, mas num local aonde eu não saiba, porque se eles descobrirem o meu apoio e me torturarem, eu não poderei entregá-lo. E por 10 meses Lutero ficou aí, oculto nesse castelo, de onde traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando todos pensavam que Lutero estava morto, o povo estava tendo a Bíblia na sua língua. O autor de Hebreus capítulo 11 diz que todos esses que morreram ao longo da história eram homens dos quais o mundo não era digno. E quando nos aproximamos do fim agora do grande conflito, Ellen G. White faz uma previsão. No grande conflito, na página 48, ela escreveu: haja um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Amigos, o que está diante de nós nesse grande conflito? Deus vai levantar dentro dessa igreja um tremendo movimento, que vai ser liderado pela chuva serôdia. Sinais maiores que os apóstolos fizeram voltarão a acontecer. E quando esses sinais começarem a acontecer, quando as 3 mensagens começarem a ser pregadas no poder do Espírito, as perseguições voltarão. Mas quem está preocupado com perseguição? Nós devemos estar preocupados em estar prontos para receber esse poder. Porque finalmente, quando concluir-se a história humana, todo ser humano vai ser possuído por um Espírito. E aqueles que não forem possuídos pelo Espírito Santo, na chuva serôdia, serão possuídos pelos espíritos demoníacos. Porque os 4 anjos soltarão os ventos, e o ser humano ficará entregue à mercê de Satanás. E Satanás fará com estes agora, sem a proteção divina, o que bem lhe entender. E eu fico pensando, se num tempo onde o Espírito atua como hoje, nós testemunhamos as maiores atrocidades acontecerem, o que vai acontecer quando o Espírito finalmente se retirar da terra? Por isso são solenes os momentos que nós, como igreja, estamos vivendo. E eu e você precisamos nos preparar para esse momento.